pela manhã com os filhos de vocês, foi às 11h10, e realmente também deixamos todo mundo à vontade para perguntar. Os meninos perguntaram, fizeram colocações, foi muito boa a reunião, foi super legal a reunião de hoje. E eles aí perguntaram algumas coisas e a gente esclareceu. Então, aqui é da mesma forma, vocês fiquem à vontade. Vamos lá, a primeira coisa é essa segurança que a gente pede para que vocês, com certeza, já estão orientando os filhos de vocês para manter o distanciamento. E esse distanciamento na escola, ele vai ser fácil, porque a gente está demarcando, né? Já demarcou uma boa parte e vai demarcar o restante. Tá aí a sala. Lourenço, fala aí dessa parte A, técnica aí. a sala foi pensada assim, a orientação que a gente recebeu do protocolo estadual, o nossa escola parceira, que é o GGE, também mandou um protocolo para a gente, e a consultoria que a gente recebeu do Dr. Evônio orientou a gente para fazer da seguinte forma: colocar os alunos, né, cada um no seu quadrado, como tinha aquela música antigamente, cada um no seu quadradinho, e aqui no meio um espaço para o professor colocar o equipamento, o tripé, que é para fazer a gravação da sua aula, né, a projeção. E aqui na frente, não sei se vocês estão conseguindo observar aqui, é o espaço para o professor dar aula. Então, cada um vai estar delimitado, e a gente tem cobrado muito da equipe, que a equipe fique de olho, fique atenta, né? Se o professor ele já tinha um olho grande, agora que o olho dele vai aumentar mais ainda, porque ele tem que estar de olho. Então, a gente orientou os alunos, orientamos a equipe quanto ao empréstimo do material, a empréstimo de livro, essas coisas que agora não é mais permitido, né? E se porventura, numa aula, por exemplo, aula de laboratório, aula de ciências, precisar desse, que o aluno manipule, que o aluno observe, então o professor está orientado a chamar a coordenação vai lá com alquinho, com paninho e vai lá dar esse suporte. Então tudo tem que ser feito e será feito com a maior segurança possível. Primeiro, que ninguém quer ficar doente, né? E segundo, que a gente não quer em momento nenhum passar risco para filho para aluno nenhum. Então, tudo tem que ser feito e será feito com a maior responsabilidade possível, tá certo? Então, podem ficar tranquilos, podem ficar despreocupados em relação a isso, que o colégio está tomando todas as medidas em relação aos protocolos de segurança para conservar a saúde de cada aluno. O uso da máscara, que a gente já falou até para os alunos de manhã, que eu peço que traga outra máscara, porque vai ser da seguinte forma: eles vão estar na sala, vai ter um momento de descer para comprar o lanche, e aí a fila vai estar demarcada, horário diferente também na hora do recreio, e na hora que eles forem se alimentar, tem que sair, né? Tem que ficar o mais distante possível do colega, e aí As um mesinhas distanciamento foram maior. separadas, as mesinhas do As pátio mesas foram estão separadas. separadas. Pensamos bastante em relação à fila da coxinha, porque muitos alunos, no horário de intervalo, como tinham 20 minutos só, aí eles iam para a fila da coxinha, e que agora deve estar todo mundo morrendo de vontade de comer a coxinha. Então, a gente pensou bastante, já traçamos o chão lá, segunda-feira a gente vai finalizar isso, e já mudamos um pouquinho o horário do intervalo. Então, a gente também pensou aí. Pensamos na quadra, nos esportes coletivos, porque os esportes coletivos ainda estão proibidos pelo Estado. O Estado não autoriza ainda. Então, nesse momento, hoje pela manhã nós tivemos uma reunião com o professor, à tarde tivemos novamente, para que o professor repense essa prática nas aulas de educação física em relação aos esportes coletivos. Então, o professor já trouxe uma ideia de capoeira, de jiu-jitsu, de atividades para fazer cada um no seu quadrado. Então, o colégio todo está sendo repensado, está sendo remodelado para se adequar, muita coisa já foi adequada, e para ainda continuar se adequando a esses protocolos todos de segurança. Uma coisa que a gente pede a vocês é que, se porventura algum aluno, alguma criança apresentar algum sintoma, comunicar a coordenação da escola. Porque quando comunica, a gente vai ficar de olho, o nosso olho que já vai estar grandão, vai estar aumentando ainda, né? E que a gente precisa monitorar isso, minha gente. Porque a gente não pode, o colégio não pode correr esse risco e colocar
de estar sendo esse vetor para espalhar a doença, alguma coisa desse tipo. Então, se porventura aparecer, se alguma criança aparecer com algum sintoma, peço, por favor, que vocês comuniquem a gente, tá certo? E outra coisa também, em relação à garrafinha individual. É uma coisa que a gente sempre pede, né, Fabíola? Tragam a garrafinha, mandem a garrafinha. Agora é obrigatório. Agora, tragam, peçam para as crianças trazerem, para eles não esquecerem a garrafinha individual. Porque muitas vezes a gente observa que aquele aluno, aquela criança que não leva a garrafinha, pede a garrafinha emprestada do colega. Então, agora, isso não está podendo ser feito. Então, a gente pediu hoje, cobrou muito das crianças, cobrou muito dos professores hoje, e agora a gente está pedindo bastante a vocês. Que peçam para as crianças, coloquem a garrafinha lá na bolsa do aluno. Às vezes tem mãe que coloca na bolsa do aluno que o aluno nem sabe. Aí quando eu digo assim, olhe na sua bolsa. Aí vai lá, o menino olha, está na bolsa dele. Então, por favor, mandem as garrafinhas. Em relação a máscara, outra máscara. Por que duas máscaras? Uma máscara para o primeiro horário, o aluno entrou, e se for educação física, ele vai suar, ele vai transpirar, né? As gotículas vão sair, vai ficar retido ali na máscara. Então, a gente está indicando, o nosso protocolo pede isso, que quando for no horário do intervalo, a criança troque a máscara. Então, ela tira a máscara, lancha, brinca um pouquinho, depois troca essa máscara. Então, o primeiro horário, o primeiro turno, ela faz com a máscara, e o segundo turno, ela faz com outra máscara. Então, a gente está indicando isso. Pode prosseguir, Lourenço. Horário de entrada e saída. Minha gente, nossos protocolos também irão mudar em relação à entrada e saída. E eu vou pedir muito, mas muito a vocês que respeitem, que nos ajudem a respeitar esse horário. Por quê? Porque agora a gente não pode mais fazer aglomeração na frente do colégio. Lembra que era até uma aglomeração boa, que a gente ficava na frente do colégio, todo mundo conversando, né? Os pais da educação infantil, fundamental, todo mundo conversando ali na frente. Agora, pelo menos nesse primeiro momento, não é permitido fazer isso. Então, para que isso não aconteça, a gente estabeleceu que os horários de entrada do Fundamental 1 e do Fundamental 2 serão diferenciados. Fundamental 1, de 7h20 às 7h40, primeiro ao quinto ano, e Fundamental 2, de 7 às 7h20. Então, meus alunos do sexto ou nono ano agora irão ter que acordar um pouquinho mais cedo para chegar no colégio mais cedo. Por quê? Porque a gente não pode fazer aglomeração lá na frente. E outra coisa, eu não posso expor meu aluno maior com meu aluno menor. Então, eu vou pedir encarecidamente que todos vocês respeitem bastante esse horário, porque a gente não pode estar correndo esse risco de estar misturando os grupos. Tá certo? A gente tem que fazer por grupo focal, certo? Um grupo não vai se misturar com o outro. A gente está procurando, foi uma orientação que está no nosso protocolo e a gente vai seguir isso. Não pode misturar os grupos, tá entendendo? Porque é mais seguro assim e a gente vai pecar por excesso, certo? A gente vai ter o excesso nos cuidados. Pode ser que os meninos cheguem em casa reclamando que a gente está pegando no pé dessas coisas, mas vai ser assim mesmo, tá? Agora, com todo carinho, mas a gente vai conscientizar, vai pedir e vai ficar de olho mesmo, né? E essa hora de intervalo a gente vai ficar de olho, não pode tirar a máscara só na hora do lanche, e aí nesse momento eles se distanciam, lancham, e aí bota a máscara, outra máscara e volta para mais próximo, né? Mais aquele próximo de distanciamento. Um próximo seguro. Horário de saída. Fundamental 1, primeiro ao quinto ano, 11h30, e Fundamental 2, intervalo, 9h10 às 9h30, como já é atualmente Fundamental 1, e com Fundamental 2, de 10 às 10h20. Só que o que acontece? Aqui vocês estão vendo que o horário é... Só que a gente vai perceber ao longo da semana a turma que tem mais alunos que lancham, que o número é maior, e a gente vai vendo as demandas, porque isso aqui é teoria. Na prática, possa ser que aconteça de outra forma. Então, a gente vai estar atento a isso para ajustar esses horários. Porque, por exemplo, o quinto ano, que é uma turminha maior,
Se ela precisa de mais tempo para que não forme fila lá na coxinha, lá na cantina, então eu possa ser que a gente decida liberar o quinto ano 5 minutos mais cedo, 10 minutinhos mais cedo. Por quê? Porque o principal, a prioridade agora é segurança. Então, em nome da segurança, a gente vai ter que fazer esses ajustes. Esses ajustes serão feitos. Se der certo, como está aqui na teoria, ótimo. Mas se precisar alterar, iremos alterar. Agora a gente vai alterar dialogando com vocês, como a gente sempre faz, né? Se precisar alterar, a gente informa, a gente diz a vocês. Mas se precisar, faremos. Tranquilo, Lourenço. Pode dar O seguimento. horário de aula. Seguiremos o horário de aula normal. Aquele horário de 7h30 até 11h30 para o Fundamental 1. E para o Fundamental 2, de 7h30 até 12h. Então, as aulas normal, aquele tudo normal como a gente já tinha. O que é que vai acontecer? Como o Zoom ele é um aplicativo que ele só permite até 40 minutos de aula, como acontece aqui com a gente nessa reunião, então o professor ele vai dar início à sua aula, por exemplo, 7h30, deu início à aula. Quando for de 8h10, a aula no Zoom vai encerrar. E na sala de aula, ele vai precisar trocar equipamento, mudar, colocar para carregar, me chamar na coordenação para pegar a extensão. Então, esse tempinho, esses 10 minutos, será para o professor sair de uma sala para outra. E isso acontece do quarto ao nono ano. Primeiro, segundo, terceiro é mais tranquilo. Então, a professora já vai lá, manda o link, né? Envia novamente num grupo do WhatsApp e dá tudo certinho, como sempre tem dado, como tem dado até agora. O Fundamental 2 e o quarto e o quinto ano é que vai ter esse ajustezinho de horário. Mas também não vai haver prejuízo pedagógico para nenhum aluno. Por quê? Porque nesse momento o professor vai estar trocando equipamento, vai estar fazendo essa parte mais técnica. Mas a parte pedagógica ele vai fazer nesses 40 minutos. Ele vai dar aula, vai tirar dúvida, vai fazer tudo nesses 40 minutos. Ok? Parque e quadra, como a gente falou agora há pouco, estarão fechados. O governo não autorizou ainda essa prática dos esportes coletivos. Hoje a gente falou, os meninos ficaram, mas nesse primeiro momento é por questão de segurança, né? Eu acho que em breve o Estado deve estar autorizando e a gente vai ver os protocolos, vai estudar os protocolos para fazer isso com maior segurança. Mas, nesse primeiro momento, jogo de futebol, jogo na quadra, não terá. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. O calendário Eles podem conversar lá, no minicampo ali. Podem ficar conversando, mas não vai ter jogando. muita conversa, porque esse tempo todo, sem se ver... Tem muita coisa para colocar em dia. Muita coisa para fazer. Quanto ao calendário escolar, teremos, desde quando as aulas foram interrompidas em março, o Colégio de Maria Dilza tem tentado cumprir o calendário escolar, aquele que a gente mandou para vocês em fevereiro. Então, a gente tem tentado, com encerramento no dia 18 de dezembro, fazendo as provas, fazendo os testes, tudo direitinho. Só que o que acontece? Como algumas aulas ficaram para ser repostas depois, a gente ainda não sabe, porque a Secretaria da Educação ainda não mandou a orientação para a gente em relação a essa reposição de aulas. Então, a gente está aguardando a Secretaria da Educação se posicionar para a gente avisar a vocês. Tá certo? Por quê? Porque tem colégio que não cumpriu a hora-aula mínima. Nós, graças a Deus, e foi uma cobrança muito grande de Fábio e de Betinho, para que a gente cumprisse e que a gente tivesse a hora mínima. E a gente até extrapolou essas horas. Os alunos do Fundamental 2, por exemplo, tinham aula de 7h30 até 11h30. Então, era quase o horário normal. No Fundamental 1, um pouco menos. Mas nós conseguimos cumprir as horas, a carga horária mínima estabelecida pela lei. Então, possa ser que talvez agora, quando a gente retornar, nós não tenhamos que fazer muita reposição de aula, porque uma aula, uma hora mínima, nós temos que... Mas possa ser. Deixa eu só dar uma explicação, para ficar bem didático para você. É o seguinte, se a Secretaria da Educação ela for olhar caso a caso, porque a gente está mandando, tudo que a gente está fazendo com os alunos, a gente está mandando para a Secretaria da Educação. A gente manda tudo. E aí a gente tem muito material e fica fácil para a gente. Eu acho que eles já estão até cheios de tanta coisa que a gente está mandando. Então, a gente manda tudo. Se eles forem ver cada escola, então a gente vai estar liberado
de trabalhar, de dar essas aulas, a reposição, porque a gente não tem o que repor, está tudo ok. Mas se eles não conseguirem dar conta dessa demanda, que vocês têm que concordar que é enorme, irem de escola em escola, irem, que eu digo assim, visualizarem, né? Mesmo que seja em mídia, mas tem que olhar uma escola por escola para ver se cumpriu. Eu acho que eles não vão ter condições de fazer isso. Se eles não tiverem condições, pode ser que eles baixem uma norma para todo mundo seguir. Ah, não, toda escola vai ter que dar não sei quantas semanas mais de aula. Então, a gente não vai ter como se opor. A gente vai ter que seguir, mesmo já estando com tudo regulado, tudo direitinho. Então, a gente vai ter que seguir a orientação que eles derem. Né? Então, mas que quanto à escola, a escola da gente está tudo tranquilo. A gente está com o calendário, porque a gente agiu muito rápido. Antes de decretar esse lockdown, essas coisas, a gente já estava correndo atrás de formatar esse sistema. Aí, por isso que a gente teve essa sorte de conseguir ter êxito rápido. Não ficou testando muito e demorando muito para ajustar. A gente correu muito. Foram muitas madrugadas, né, Lourenço? Foram muitas madrugadas. Muitos cabelos caídos, minha gente. E aí, mas graças a Deus, a gente conseguiu bem, eu não gosto de estar comparando, mas bem na frente, né? A realidade. A gente saiu muito na frente. Então, se a Secretaria da Educação for olhar isso, a gente está ok. Mas eu acredito que eles não vão ter condições de olhar casa a casa. Eu acho mais provável eles darem uma norma para todo mundo seguir. Uma coisa que eu queria frisar era em questão em relação à homologação de notas. As notas todas de teste e prova, todas, estão sendo enviadas para a Secretaria da Educação e eles estão acompanhando a gente. Eles não estão tendo acompanhamento de minucioso, mas estão observando e estão todas homologadas. Ou seja, está tudo válido, tudo conforme a lei, tudo com o que está sendo feito e preconizado pela Secretaria da Educação. E outra coisa que os pais, vez ou outra, me perguntam é em relação à reprovação e aprovação. Minha gente, o que existe hoje de legislação é que o aluno aprovado, que existe o aluno aprovado, né, que esse aluno que a gente sabe que passa por média tudo certinho, e o aluno reprovado. Então, não existe nada hoje na lei, no Conselho Nacional da Educação, não existe nada que fale hoje que vai existir aprovação automática. Não existe isso ainda. Ninguém recebeu orientação ainda. Eu sei que existe reportagem, televisão, existem essas coisas, mas em relação à aprovação automática, não existe nada de lei para a gente, não. Então, nesse momento, o que vale é o aluno que foi aprovado é aprovado, e o aluno reprovado é reprovado. Tá certo? Queira eu que não tenha nenhum aluno reprovado. A gente está aproveitando ao máximo, a gente chama o aluno e conversa, não sei o quê, os pais sabem, os pais estão mais próximos de mim, sabem o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que está sendo bem feito, mas não existe nada ainda em relação a isso, a legislação que fale de aprovação automática. Por que eu estou falando disso, Fabiola? Porque, vez ou outra, chega um pai para mim e fala, Lourenço, todo mundo vai passar, como é que vai ser esse ano e não sei o quê. Aí eu estou colocando aqui claro, porque não existe nada para a gente, nenhuma orientação para a gente em relação a isso. Com certeza. É importantíssimo isso aí, você falar. Que é muita conversa dos meninos. Todo mundo vai ser aprovado automático, não sei o quê. Não tem isso aí não, viu, gente? É normal. E ainda mais a gente que seguiu tudo direitinho. Isso aí é outra questão. A realidade da gente, graças a Deus, está tudo tranquilo. Tranquilo dentro da medida do possível, né? De onde estamos, né? Tranquilo, ninguém está, né? Pode seguir, Lourenço. Tem alguém querendo perguntar, eu acho que é a Alana que está querendo perguntar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Vamos ver. Professor. Pois não? É só fazer uma pergunta a respeito da garrafinha, né, que cada aluno vai ter que levar, não é isso? Exato. A questão dos bebedouros ainda é aquele modelo tradicional que o aluno vai lá, coloca o dedo para poder cair a água, ou tem algum outro modelo? Sim, pai. É sim. Agora, ao lado do bebedouro, a gente instalou um dispenser com álcool em gel.
Então, o aluno, ele hoje enche a garrafinha, terminou, colocou a mão lá no dispenserzinho, passou álcool em gel e pode seguir. Então, é uma coisa que a gente vai estar cobrando tanto, bastante. E tem até um avisozinho lá que a gente colocou também, tá certo? Em relação a isso aí, em relação à lavagem. A escola está toda sinalizada. A lavagem de mão também a gente colocou. Tem até uma forma, tem até no vídeo aqui, mas isso vai ter que ser feito na prática, porque o primeiro dia a gente vai parar para fazer isso. As turmas irão sair de sala, vai passar comigo, vai passar com o Fabio. Aqui no trabalho, eu perguntei isso porque aqui no trabalho mesmo a gente já tá com essa preocupação dessa questão do bebedouro, né? E aí, como é criança, é menino, já é um pouco diferente de estar tratando com adulto, por isso que eu fiz só essa pergunta. Não, foi perfeito, pai. Foi perfeito. Foi muito bem colocado. E eu vou dizer até, pai, o seguinte, a gente fez uma atividade recreativa. Nós nos surpreendemos muito. Nós fizemos atividade recreativa com os alunos do infantil e do primeiro ao quinto, não foi, Lourenço? Foi. Atividade recreativa que fizemos com o Fundamental 2 também. E nos surpreendemos, porque eles super disciplinados, eles super disciplinados. Eu a realmente educação fiquei infantil perplexa com... surpreendeu a gente. Meu Deus do céu. Foi. Sinceramente, eu não esperava, não. Eles se comportaram. Olha, a gente não teve nem que falar repetidas vezes. Não houve problema. Mas a gente está ali atento para, se tiver necessidade, a gente vai estar orientando, vai estar chamando, nem se preocupe. A gente está muito atento a isso. Na terça-feira, nós iremos fazer, primeira aula será o seguinte, nós iremos fazer um passeio com o colégio com os alunos. O professor vai sair com a coordenação e a gente vai vendo os pontos do colégio que a gente precisa rever. Por exemplo, lavar as mãos. Não é mais só o simples ato de lavar a mão. A última coisa que ele vai ter que fazer com um papelzinho lá de enxugar as mãos vai ser fechar a torneira. Beber água, que o senhor citou. A última coisa que ele vai ter que fazer vai ser passar o álcool em gel. Então, algumas coisas terão que ser reaprendidas, né? Todo mundo está nesse processo de reaprender. Então, a gente vai ter que passar pelo colégio para fazer isso. Então, a primeira aula da terça-feira, dessa semana agora, e da próxima semana, com o Fundamental 1, será para a gente rever algumas coisas da nossa rotina que a gente vai ter que reaprender a fazer. Nós fizemos um vídeo que a gente colocou nas redes sociais. Mais alguma pergunta? Alguém quer colocar mais alguma pergunta? Com um videozinho. Acho que pode, Lourenço. Fabiola, Oi? A mãe de Nathalie. Oi, tudo bem, Ana? Tudo bem. Eu queria saber essa questão das aulas de educação física, porque, assim, em casa, eu estou tendo um pouco de dificuldade de manter a Nathalie, assim, fazendo essas atividades, sabe? Aí, diz que conta, no caso, para aprovação no final do ano. Conta. Aí tem muitas atividades assim que ela não faz, não consegue fazer, eu também não consigo acompanhar. Ô mãe, aí como é que fica essa questão, já que não tem como fazer na escola, né? Não está permitido. Mas é porque na escola vai ter, agora só que vai ser individual. Vai ser atividade individual. Vai ter educação física, só que com atividades individuais. Entendeu? Vamos supor, tipo uma ginástica, um alongamento, ou uma capoeira, uma coisa que seja cada um no seu lugarzinho. Vai ter, viu? Ele já está repensando. E atualmente a aula é gravada. Como a aula é gravada, às vezes o aluno fica um pouquinho, né? Com um pouquinho de preguiça, não quer fazer, tem esse negócio. Agora não. Com o retorno das aulas no horário normal, o aluno fará no horário normal. Então, assim, vai estar o professor do lado. Vamos lá, Nathalie, vamos lá fazer a aula. Não sei o quê. Aí eu acho que agora vai também dar uma motivação, né? Ótimo. Obrigada. E vai ser tudo individual, cada um no seu lugarzinho. Não vai ter jogo coletivo. Tá entendendo? Jogo coletivo, não. Cada um no seu lugar. Tá joia. Obrigada. Nada, disponha. Bora ver o videozinho? Pode sim. Esse tapete tem uma substância que até a gente comprou em São Paulo, que é colocada e que parece que é até por 3 horas, né, Fabio? Fabio, que sabe explicar esse negócio aí dessa substânciazinha. É de amônia.
Medição de temperatura. A secretaria, a gente pede que o atendimento seja individualizado, então o pai entra, fala, ainda bem que tem um vidro ali, então o pai pode ver se tem alguém sendo atendido, se não tiver, ele pode entrar tranquilamente. O lavatório. E a gente vai estar dando essa aula, minha gente, e explicando tudinho. Vai ser uma aula mesmo, como o Lourenço disse. Eu sei que vocês já ensinaram, mas a gente vai também estar nessa parceria, revisando. Rapidinho aqui, professora. Os alunos, assim que chegarem no colégio, eles vão ser obrigados a lavarem as mãos? Passar o álcool em gel logo na entrada, com aquele dispensa de álcool em gel logo na portaria, e aí vai para a sala. Aí depois, certo? Aí eles vão lavar as mãos. Logo quando entrar, não, para não aglomerar. Eles passam o álcool em gel, nesse dispensa logo, se Lourenço voltar. Volta um pouquinho o vídeo, Lourenço, para a gente mostrar. Tu pode... Voltei. Volta aí, pronto. Eles passam... Aluno sou eu aí. Volta aí, Lourenço, um pouquinho mais. Eles passam no tapete, certo? Que vai estar com essa substância que é quaternário de amônia. Passa no tapete, aí vai passar, higienizar agora a mão. Certo? Higienizou a mão. Higienizou a mão, aí vai agora ver a temperatura. Certo? Ver a temperatura aí é liberado. Inclusive, a gente tem até o oxímetro também. Mas aí a gente só vai, eu espero não precisar usar oxímetro. Mas temos também o oxímetro. E aí a lavagem das mãos. E aí a última coisa que ele faz, o aluno vai fazer é o seguinte: quando enxugar com o papel toalha, esse mesmo papelzinho que ele enxugou a mão, ele fecha a torneira, para não ter contato de novo com a torneira. E aí a sala. Pode falar, Lourenço, da sala. As salas foram demarcadas, né? O espaço, tem um espaço do professor. Espacinho delimitado aqui do professor. Nem sei mais sair. Todo estacionalizado, o colégio todo finalizado. O mesmo líquido que a gente usa no tapete, a gente aplica também nas áreas onde tem uma maior circulação. Superfícies. Nas cadeiras, nos corrimão. Saiu, produto. E aí, esse banquinho a gente vai demarcar para não sentar um do lado do outro. Tá faltando esse banquinho demarcar. Pronto, minha gente. Quer colocar mais alguma coisa, Lourenço? Não, eu quero só dizer que eu sei que tá todo mundo apreensivo, todo mundo com medo, um pouquinho de medo, né? Mas normal. Aos poucos a gente vai ver, vai sentir a segurança e que a gente vai conseguir superar e passar por essa pandemia tranquilamente, como a gente tem passado até agora. Então, e também tranquilamente entre aspas, mas... Ô, Lourenço, Oi. outra coisa também que é bom a gente enfatizar é que tipo, os pais também tenham consciência na questão de quando levar seus filhos. Porque assim, agora a princípio eu não vou permitir que o David e a Yasmin vá para a escola. Por quê? Sim. Meu vizinho acima de mim, ele está com Covid. A gente mora num condomínio. Então, eu não vou arriscar a vida de ninguém. Por mais que a gente não está com contato com ele tudinho, mas ele precisou sair ao médico tudinho. Então, ele passou pelo corredor, a gente faz a higienização, tudinho. Mas, tipo, por enquanto, a princípio, eles não vão. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho uma consciência de que, beleza, eles não estão, a gente não está, mas a gente nunca sabe o que é que pode acontecer, Exato, porque também não dá uma manifestação agora, dá depois. Então, assim, as mães e os pais também é bom ter consciência para pensar na coletividade dos outras crianças, né? Perfeitamente, mãe. Eu acho que perfeita a colocação da senhora, porque às vezes
A gente, lá no meu colégio, graças a Deus, não tem, não. Mas eu já vi a realidade de outros colégios que, às vezes, até a criança está um pouquinho doente, está um pouquinho coreziando, e os pais mandam. Lá no colégio, graças a Deus, a gente é bem tranquilo em relação a isso. Tô falando bem sério mesmo. E foi ótimo a senhora ter colocado isso, que é para sensibilizar mesmo, né, Fabiola? Isso. Porque, às vezes, acontece isso. Acontece. Na escola da gente não acontece assim, porque logo quando os meninos estão gripados alguma coisa, as mães já são muito, tem muita prevenção e não mandam. E a gente vai pedir que continue assim. Eu falei, inclusive, com os próprios alunos, que se eles se sentissem com alguma assim, disposição ou nariz com secreção, avise logo a mãe e para dizer logo que não vai à escola. Aí é uma alergia, não sei o quê, depois vê, mas não vai. Pronto, a gente pediu isso. Vai ter o questionário. A gente repõe a aula, se precisar, eu levo material na casa do aluno, não tem problema não. O aluno que apresentar qualquer coisa, informando a gente, ele não será prejudicado, não. A educação infantil inteira sabe que foi necessário a gente levar material em casa, e a gente levou. Então, não tem problema não. Qualquer coisa que aparecer, não pense que seu filho será prejudicado, que ele vai ficar sem aula, que uma coisa ou outra, que não terá. O colégio vai dar um jeito de resolver. O colégio tem resolvido até agora. Inclusive, vai dar um jeito de resolver. Nós fizemos, Fabiola, nós fizemos, eu e Nathalie, a mãe de Nathalie, nós fizemos o teste do Covid, porque tivemos logo no início, lá em abril, a gente teve sintomas, e quando foi no mês de julho, nós fizemos o teste e deu reagente, né? Então, graças a Deus, a gente foi leve, então eu e Nathalie... a gente já fez e já deu reagente, né? Então, eu tenho até os comprovantes aqui, né? Do laudo. Então, assim, mas não é por causa disso que eu baixei a guarda. A gente continua na higienização, a gente continua, entendeu? Usando máscara. Até porque a reinfecção está acontecendo, né? Então, a gente nem sabe... É uma coisa que a gente está muito interrogada nesse sentido, de saber se a pessoa já teve e não vai contrair, porque parece que só fica por 2 meses. Pronto, então, só voltando